Vários artigos científicos publicados nas últimas décadas mostram que diversos fatores que envolvem a simples rotina do nosso dia a dia, como escolher aquilo que comemos e o aumento da presença de toxinas no ambiente, estão contribuindo para a queda da fertilidade em pessoas de todas as idades. Até que ponto hábitos alimentares podem interferir na fertilidade? Para explicar essa conexão alimentação e fertilidade, o Opinião Livre de hoje conversa com a doutora Gisela Savioli, nutricionista com especialização em saúde da mulher e pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Vamos mostrar o livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, uma capa linda com romã, né? É o símbolo da fertilidade, da é isso? fertilidade, é. Esse livro é só para quem está interessado em ter filhos? Quer dizer, para cuidar da fertilidade? Na verdade, eu descobri que a nutrição interferia positivamente na fertilidade quando eu comecei a atender pacientes que me buscavam por outros tipos de problemas de saúde, alergia, intestino, aquela coisa, né? E de repente, no decorrer do tratamento, se encontravam grávidas. E eu dizia, você engravidou? Eu falei, não, doutora, a senhora não está entendendo. Há anos que meu marido e eu, que não temos problema nenhum, estávamos tentando ter um filho e não conseguíamos. Então isso, na verdade, é o que começou a me alertar que a nutrição começava a fazer a diferença na vida das pessoas. E aí começou a se repetir, de modo que hoje eu estou com a minha 19ª gestante, ok? Que eram casais sem o menor problema de saúde, e isso corresponde a 10% de todos os casais, porque tem 30%, as estatísticas mostram, é problema da mulher, 30% problema do homem, 30% é o casal que tem um empecilho de engravidar, porém 10% não tem problema nenhum e não engravida. Então hoje eu estou com a minha 19ª gestante, já tive uma com gêmeos, que está natural, gestante por conta da modificação na sua alimentação e hábitos de vida. É mesmo, então vamos falar um pouquinho. O que é importante a gente saber? Muita gente está fazendo errado. Como é que você fez a divisão desse livro? Quais os principais aspectos aqui que você fez questão de colocar e descobriu, né, nessa sua pesquisa? Exato. Na verdade, esse é meu 6º livro, meu 5º livro de nutrição. Então, eu venho já num caminho fazendo com que a população procure voltar a comer como no hábito da vovó, que é comer comida de verdade. Ai, nem me fala isso. Nós estamos hoje comendo produtos alimentícios, que são aqueles nas prateleiras de supermercado, que a gente pensa que é comida, mas não é comida. A comida é aquela que está na feira, aquela que você põe na fruteira e não come, apodrece. E não aquele alimento que você olha o rótulo e tem um prazo de validade de 2 anos. Aquilo que tem muito corante, conservante, aditivos alimentares, é para o alimento, não é para o ser humano. Então nós estamos começando a comer coisas que não temos condição, nosso corpo não foi geneticamente programado para detoxificar, para fazer faxina dessas substâncias. E essas substâncias se acumulam e vão se acumular aonde? No nosso tecido gorduroso. Então, essa também é uma das respostas do porquê dessa obesidade que está instalada no planeta. E existe num dos meus livros uma curva onde você tem a curva das toxinas no ambiente e a curva da obesidade. Ela é idêntica. Então, nós estamos comendo errado, vivendo errado, dormindo errado, porque quem não dorme não emagrece e quem não dorme não recupera o organismo de tudo aquilo que você gastou durante o dia. Então, Silvia, é o seguinte, não é uma única coisa, são várias, mas se eu tivesse que sinalizar, eu diria o seguinte: coma de novo comida de verdade, como no tempo da sua avó. Tá bom. Tudo bem, eu quero comer comida de verdade, como no tempo da minha avó. Aliás, se eu pudesse, minha avó faria comida para mim. Quando a minha mãe vem me visitar, eu falo, mamãe, eu tô com saudade de comida de mãe. Exato. Só que a vida hoje em dia, ela está um pouco complicada para você ter esse privilégio de comer essa comida feitinha na hora. Muitas vezes você come comida congelada, ou então
tira um dia da semana para congelar aqueles alimentos, isso afeta alguma coisa? Não, eu diria o seguinte, sendo comida de verdade, não. O problema é que nós estamos nos desabituando a ir para a cozinha. Então a gente faz disso um problema. Então quando eu digo assim, vamos fazer um suco de couve de manhã, começar o dia com esse suco que é uma farmácia, dá trabalho lavar a centrífuga. Gente, nós temos que começar a pensar em algumas coisas. Eu quero perder, entre aspas, o meu tempo lavando uma centrífuga de manhã ou indo fazer fila para um médico, ou gastar dinheiro no supermercado ou na feira, ou gastar dinheiro numa farmácia. É hora de decidir o que a gente quer pra gente. Então, você tem que mudar hábitos e se você quer qualidade de vida, você tem que ir em busca dela, tem que mudar hábitos aos poucos, mas tem. E isso a gente ensina muito lá no consultório, porque a tônica maior é ajudar o paciente a encontrar dentro da sua realidade digamos assim, uma rotina para ele conseguir viver, mudar os seus hábitos e da família. E da família toda também. Sim. Não, independente então disso que eu falei, de você... muitas vezes não ter tempo, né? Você contrata uma pessoa que vai lá e faz a comida para a semana inteira e fica lá, então contanto que seja comida de verdade. Mas você também falou a porcentagem das toxinas do ambiente. Então a gente, numa cidade como São Paulo, por exemplo, a gente precisa comprar coisas orgânicas, que são geralmente as mais caras, porque existe todo esse agrotóxico, o hormônio, tudo que é colocado na alimentação. Essa toxina do ambiente, como a gente se defende dela? Então, com comida. O que acontece? O seu maior órgão detoxificante é o fígado. E o fígado adora uma família chamada brássicas, que eu dei um capítulo todo só para ela. É assim... É o repolho, é a couve-flor, é o brócolis, é a couve. Você comendo um desses todos os dias em uma das refeições, mesmo que você não consiga comer tudo como nós deveríamos, em termos de orgânico, que seria essa a forma ideal, apesar, Silvia, que eu vou te contar, tem vários locais que você pode comprar a preços interessantíssimos. A gente pode depois, assim, tá dando dicas, enfim. E se você come todo dia uma dessas substâncias, ela vai ajudar o seu fígado a mandar embora essas toxinas. Espera aí, então, repete as substâncias. Quais são as substâncias que a gente tem que comer todo dia? A família da couve, que é a família das brássicas. Então, nós temos a couve, o repolho branco, o repolho roxo, chama-se brássicas, a couve-flor, o brócolis, a mostarda, o rabanete faz parte e a rúcula. Então, não é difícil a gente colocar uma delas. E se você tomar aquele suco de couve delicioso que a gente faz, enroladinho na maçã, que pode já deixar pronto de um dia para o outro. Quem tem secretária já deixa montadinho, bonitinho. Você acordou de manhã, a centrífuga tá lá, você já pega tudo prontinho da geladeira, já coloca, já toma, já tá pro marido, pro filho. Enquanto estão batendo um papo, você já tá lá lavando a centrífuga e pronto, acabou. Tomou, detoxificou, pelo menos naquela hora. É hábito, querida. É verdade. Agora, tem coisa que nós não podemos mudar. São Paulo, poluição, isso não adianta. Mas tem coisa que nós podemos. Algumas delas, você acabou de falar, tem as toxinas ambientais, em termos de corantes, conservantes dentro dos produtos industrializados. Nós temos os agrotóxicos, que, como eu te falei, hoje os orgânicos estão melhores. Adorei copo de vidro aqui, porque um dos péssimos contaminantes ambientais chama-se bisfenol A, que é o quê? É aquele suquinho de caixinha que parece que é de papel e dentro tem um revestimento de plástico. É aquele filme de plástico que a gente pega e embala os alimentos. É aquele potinho onde você guarda o seu molho de tomate que nunca mais ele consegue voltar a ser branco. Por quê? Porque essa substância, o bisfenol A, é uma substância que é química, mas ela tem a conformação espacial de uma gordura. Então, quando você coloca alimento gorduroso em contato com a parede desse plástico, o plástico dá o bisfenol para a comida e a gordura da comida vai para o potinho. Então, você nunca mais tira aquela cor do potinho. É verdade. E aí você ingere aquela porcaria, que hoje já está mais do que comprovado cientificamente, que é
cancerígena, é altamente... Tudo de plástico, não pode? Não. Guardar nada em plástico? Não, nada em plástico. Aquelas quentinhas, aquelas Tupperware, sei lá. Não, de jeito nenhum. E são esses detalhes. Agora, e que tal as toxinas mentais? Ai, adorei. Pode tomar sua água, respira e fala de toxinas mentais. Quais são as toxinas mentais? Gente, o estresse. Então, o que acontece? Não adianta eu estar tomando um suco orgânico maravilhoso e estar ali estressada com a minha agenda. É um todo. Porque toda vez que você se estressa, esse é um componente que está no nosso DNA codificado desde a época do homem paleolítico, tem 2,5 milhões de anos. É sobrevivência ao estresse, é luta ou fuga. Então, se você vai lutar ou fugir, o seu cérebro assinala para o seu corpo como que ele tem que defender você nesse estresse. Então, você começa a produzir substâncias para luta-fuga. E essas substâncias luta-fuga, só vou dizer 2 coisas. A primeira delas, destrói serotonina, que para nós mulheres é tudo de mais importante. E sobe cortisol. Se sobe cortisol, detona a massa magra e você vai lá na academia e não ganha o músculo. Por que será? Porque detona o cortisol, detona a sua musculatura para fazer o quê? Açúcar, que vai virar depois que você consome 3 refeições por dia, mais esse estresse, vira gordura. Por isso que estresse engorda. Entendeu? Olha isso, quer dizer... E aí, tudo isso envolvido em quê? Na nossa fertilidade, ou daquela mulher que não tem nada, ou daquele homem, mas não entende, puxa, por que eu não consigo engravidar? Então, só para a gente está terminando esse primeiro bloco, então 30% no caso da infertilidade é culpa do homem, 30% culpa da mulher, 30% culpa do casal. Isso. E 10% da alimentação e da forma como ele vive, como se alimenta, o ambiente onde ele está. Exato. E é nisso que você se baseia esse livro. Exatamente. Portanto, para esses 10%, o que eu estou propondo? Vamos comer direito. E vamos diminuir o máximo possível de toda aquela carga de ambiente, porque eu gostaria de, se possível, no próximo bloco, Silvia, falar o seguinte: nós não somos reféns dos nossos genes. Nossa genética só conta 20%, 80% é o meio ambiente. Isso significa? Que quando uma mulher está grávida, quem é o meio ambiente dessa criança? Ela. Então, ela vai ter a capacidade, quando gestante, de mudar a história de doença daquela criança, e isso pode se perpetuar naquela criança até a 4ª geração. Parece ficção científica, né? Mas é ciência. Quer dizer, então a importância, olha só, a partir do momento que a gente tem que fazer isso para sempre, para a vida, Sim. Essa alimentação e esse cuidado, mas a importância da forma como a mulher se alimenta... Isso. Enquanto está grávida. Também. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com esse assunto. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre de hoje conversa com a doutora Gisela Savioli, nutricionista com especialização em saúde da mulher e pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia. O mais recente livro, Nutrição, Saúde e Fertilidade, explicando justamente a importância, né, da alimentação, de se cuidar, né, do ambiente onde a gente vive e como isso influencia não só na gravidez, para ficar grávida, e depois, a gente terminou o primeiro bloco falando nisso, quando a mulher já está grávida, ela pode influenciar como vai ser a vida do seu bebê e dos descendentes, gente, isso é demais. Isso se chama epigenética. Genética está aqui, epigenética está aqui. Essa é uma nova descoberta, porque eu estudo no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. Lá, médicos e nutricionistas, eles estudam assim, juntos, não tem aquela divisão, não, médico Olha, aqui. Interessante não, isso, porque eles reconhecem a nutrição como determinante. E aí a gente começa a observar que gêmeos idênticos
mas que foram separados porque foram adotados por outros pais e tiveram vidas completamente diferentes, depois de 50 anos eles se encontram, é como se fossem pessoas completamente diferentes em saúde e em doença. Por causa do meio ambiente e da alimentação? Exato, porque assim, o que você come é muito simples. Imagina uma receita de bolo. Vamos supor que você recebeu do seu pai, recebeu da sua mãe, toda uma genética que vem a ser a receita da sua vida, de tudo que você precisa fabricar no seu corpo. O que é o meio ambiente? É o ingrediente. Então, se eu uso bons ingredientes, eu vou ter bons resultados nas respostas da minha genética. Mas se eu começar a usar coisa inadequada, um fermento que já passou da validade, meu bolo vai solar, apesar de eu ter uma receita maravilhosa, correto? Okay. Agora, acontece que mesmo que eu não tenha uma genética muito favorável, vamos supor, eu herdei do meu pai e da minha mãe, toda uma genética para câncer. Eu tenho esse gene de câncer? Provavelmente. Vou expressar esse câncer? Depende do que você escolhe como estilo de vida. Então, eu tenho substâncias hoje, isso se chama nutrigenômica. Eu tenho substâncias hoje que entram lá dentro do meu DNA e são capazes de silenciar genes de doença. Ai, que fantástico. Isso é fantástico, por isso que eu sou apaixonada por nutrição, porque eu vejo o quanto o alimento pode mudar a história de toda uma família. Entendeu? Então, é apaixonante. Então, não é porque você tem uma genética que não é muito favorável que você não pode ter uma saúde ímpar. E outra coisa, não tem data, não tem prazo de validade. Isso é agora. Você está assistindo esse programa agora, comece já. E você vai ver a diferença. É que nem atividade física, você não tem idade para começar. Tem que fazer. Tem isso é outro tem importante. Que fazer, né? Tem. Mulher, então, tem que aprender a fazer musculação. Eu não gosto de musculação. Eu falei, querida, depois dos 50 até os 70, você perde 20% da massa magra. Vai para academia e puxa ferro. Minhas idosas de 80 anos vão na academia e puxam ferro. Precisa. Tem que ter musculação, não é só dar aquela caminhadinha na praia. Não, porque o músculo é que vai fazer você levantar de uma cadeira sem precisar de uma bengala. É a qualidade de vida, né? O meu personal fala isso, né? A qualidade de vida, depois de um certo tempo, é você conseguir fazer as coisas sozinhas. Não adianta nós sermos centenárias, e seremos, se Deus quiser, sem ter saúde. Nós precisamos ter autonomia e, para isso, nós precisamos realmente começar naquilo que mais interfere. É a alimentação, porque você come pelo menos 3 vezes por dia, né? Ou pelo menos deveria. Agora, em relação às porções, né, que eu achei muito interessante, o livro é super ilustrado, maravilhoso, e ela mostra direitinho as porções que a gente tem que comer, né? Então, só para a gente explicar, mais ou menos, o que é importante no dia a dia a gente ficar consciente aí na alimentação. Eu brinco e digo que Deus já deu a resposta certinha de como nós temos que comer na Bíblia. Porque lá em Gênesis, quando Deus começa a fazer as coisas, no 3º dia, o que ele faz? Legumes, verduras e frutas. 80% da nossa alimentação tem que ser baseada nisso. Aí uma coisa muito interessante que eu sempre me pergunto, por que tem tanto verde na natureza, né? Porque eu preciso comer muito verde. O verde, eu pus inclusive no livro, a imagem da molécula da nossa hemoglobina, que é a célula do nosso sangue, e a imagem da célula do sangue de uma planta, que é a clorofila. As duas são idênticas. A diferença é que a nossa é vermelha por causa do ferro e a da planta é verde por causa do magnésio. Magnésio, gente, é o maestro dos minerais. Não adianta eu ter uma orquestra maravilhosa se eu não tiver um bom regente. O magnésio está onde? Em toda a folha verde. O centro verde chama-se magnésio. Não tem só lá na folha verde, mas é por isso que os verdes têm que ter todo dia no prato. Um verde cru, pelo amor de Deus. Aí fora isso, uma bela salada, como eu digo, que aí não tem porção. Aí quanto mais melhor. Então, musculação imprescindível. E salada. A salada... Salada e fruta tem a obrigação, comer todo dia. A fruta, eu tomo muito cuidado, porque o homem paleolítico, ele comia fruta no verão para estocar gordura para o inverno. Então, outra coisa, a nossa fruta da modernidade, elas são grandes e doces, porque o homem interferiu.
Tudo aquilo que o homem interfere tem um lado positivo, mas tem um lado complicado. Antigamente, eles comiam as frutas silvestres, que eu hoje recomendo para o meu paciente, coma as de época, as pequenininhas, sempre as mais escuras possíveis. Então, no sul, a gente come mirtilo. No norte, você come o açaí. Tem época que nós temos framboesa dando assim... É bom comer fruta pequena? Pequena e das vermelhas indo para as roxas. As mais escuras são as melhores ainda, entendeu? E, gente, morango, se não for orgânico, e tomate também, não coma, porque esses são dois muito complicados. Aí, voltando, então eu preciso comer muito legume, muita verdura, mas muito verde. Então, esse não tem. Com o que eu vou temperar? Tem uma receita de sal de ervas nesse livro, porque as ervas são altamente detoxificantes para ajudar o nosso fígado. Agora, gente, azeite para tudo, até para fritar. Tudo azeite? Tudo azeite. Ninguém vai fazer grandes frituras, mas mesmo que você usa em alimentos que vão sofrer aquecimento, o azeite ainda é o melhor. Fizeram um estudo e pegaram azeite de oliva, deixaram 5 horas, Silvia, a uma temperatura de 180 graus. Ele não mudou nada. Por quê? Porque ele tinha substâncias antioxidantes que preservaram esse azeite. Então, você imagina esse azeite, os benefícios no nosso corpo. O azeite em tudo, então? Em tudo. Bom, em tudo, tá. Proteínas, vamos lá na Bíblia de novo. Quais foram as primeiras proteínas que aparecem biblicamente falando? Os peixes. Quantas vezes por semana a gente come peixe? Pouquíssimas. Eu, se deixar, não como nenhuma. Pois é, mas nós temos 14 refeições, almoço e jantar por semana. Nós não podemos deixar de contemplar mais peixes. E o peixe, gente, vamos quebrar aquele mito de preconceito de que peixe congelado não é bom. É o mais seguro para comprar. Então, porque peixe fresco é aquele que você pescou e comeu. Aquele que está apresentado como fresco, ele está resfriado. Eu confio mais no congelado, tá? Então, vamos comer mais peixes. Depois dos peixes, biblicamente, vem as aves. Então, aves e ovos. E só no último dia que nós temos as proteínas, as carnes vermelhas, que nós também devemos inserir, mas não na quantidade e nas digamos assim, nessa rotina repetitiva que nós fazemos. É bem dentro desse contexto. Então, peixe, aves e carne. E, então, Você não tem falou, restrição a isso, né? Não, mas eu faço o seguinte, pega a palma da mão, tira os dedos. Esse pedaço da palma pode corresponder ao seu bife. A palma da mão com os dedos, o seu filé de peixe e o filé de frango, tá? Ovos, pelo menos 2 por dia, principalmente quem não é preconceituoso com o assunto de ovo colesterol, que hoje a ciência mostra que não é aquilo tudo. Não é que não tem problema, mas não é aquilo que se falava e se pensava. Mas dá para fazer um ovo com manteiga ou jamais? A manteiga ou margarina, a única... margarina. Gente, margarina não. Ai, meu Deus, eu tô tendo margarina. Gente, margarina, pega um pote de margarina, joga num canto da sua garagem e volta lá 6 meses depois, tá igualzinho, aquilo não é comida. Olha, eu, por exemplo, eu digo que se, veja bem, leite e derivados, nós leite só temos enzimas digestivas para o leite materno. O leite de vaca ou de qualquer bicho é altamente complicada para a digestão humana e queijo, então, riquíssimo em caseína, principalmente aquele branco, também é complicado. Então, mas e o cálcio? Aí eu digo assim, gente, do que a vaca consegue no alimento dela colocando cálcio no leite dela? Folha verde escura. Porque a folha verde escura, ela tem o cálcio, mas ela tem um magnésio adequado para você absorver. Então, não é só ingerir cálcio, você tem que ingerir cálcio, magnésio e mais 24 nutrientes para você poder absorver esse cálcio e colocar no seu osso. Então, você tira leite da dieta e queijo? Leite, queijo e glúten. A soja é outra encrenca, eu não falo disso nesse livro, porque eu ponho tanta comida que não dá espaço para comer coisa errada, entende? Mas o que hoje, nessa civilização, nós estamos achando que é indispensável, laticínios,
O glúten, gente, é o trigo moderno, tá? Nós hoje temos nesse trigo moderno a quantidade de 20 vezes mais glúten do que no trigo original, que também é outra encrenca. Aí você vai fazer o recordatório de alguém, Silvia, você olha, a pessoa come alguma coisa com trigo e alguma coisa com queijo 5 vezes por dia, 7 dias por semana, e acha que está bem nutrido. Quando você troca 50 milhões de células todos os dias e você precisa de 44 nutrientes para construir esses 50 milhões de células e manter as outras 100 trilhões. Então, gente, vamos comer comida de verdade. Então, resumindo, leite e derivados de qualquer espécie, ok? E se fosse tão indispensável, a índiazinha no meio do Amazonas, que não tem curral, ela teria osteoporose e o filho dela seria anêmico e fraco e ele é um baita de um índio. O glúten, por causa da panificação moderna, tudo que é trigo branco descarta. Não. Açúcar. Açúcar é outra encrenca, sal é outra encrenca, porque a gente acha que o sal tudo bem, nós não comemos muito sal porque ele incha, mas não é um problema só de inchar, retendo líquido. Se você olhar a receita do soro caseiro, ele é água, açúcar e sal. Por quê? Sal no meio do açúcar. Porque o sal ajuda a você absorver mais glicose. Então, outra encrenca. Você comendo muito sal, você absorve muita glicose e bastante água. Então, gente, a soja é outra encrenca, tá? Soja. Para algumas pessoas, o milho é muito complicado e assim sucessivamente, porque aí a gente vai depois entrar na individualidade bioquímica do paciente. Bom, tem algum alimento acima de qualquer suspeita ou não, que não pode faltar? Legumes, principalmente as folhas verdes, okay. E lógico, proteína é importante, mas eu digo assim, vai pelas folhas verdes cruas todos os dias, come sempre uma brássica para uma boa detoxificação, beba água de boa qualidade e não num copo de plástico, não deixa a garrafinha de plástico dentro do seu carro. E proteína sim, mas vamos privilegiar um pouco mais os peixes. E cá para nós, a sardinha é baratinha, é rica em ômega 3 e estamos na safra, agora ou num outro período assim do ano você pode estar dando uma olhada e sempre você tem uma sardinha congelada para comprar. Quer dizer, a gente vai no supermercado hoje em dia, então tem que prestar atenção, principalmente, né, ela deu umas dicas importantes, a gente já está terminando o programa, essa nutrição e essa saúde, o tema é fertilidade, não serve só para quem quer ficar grávida. Essa aula que ela deu aqui para gente é para todos nós, é para uma longevidade que a gente espera atingir. Vai ver que é por isso que os japoneses vivem tanto, não é? Na cidade de Okinawa, que são os longevos, os centenários mais saudáveis, sabe qual é o café da manhã deles? Batata doce roxa. Lá em casa, quando eu consigo achar, é o nosso café da manhã e é divino, né? Você se sente saciedade e está comendo assim, divinamente. Tá bom, muito obrigada pela sua presença, infelizmente eu que agradeço. Não tenho mais tempo. Nutrição, Saúde e Fertilidade. Gente, esse livro está demais, tá? Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.